Olá, responsáveis, né, pelos nossos alunos e alunas do Colégio Caminhos Colinas. Então, sou o Roberto Eda, sou fundador do colégio, então sou diretor administrativo do colégio hoje. E hoje eu estou aqui com a professora Bianca. Então, eu sou engenheiro, matemático e filósofo. E a professora Bianca vai se apresentar um pouquinho. Professora, qual é a sua formação acadêmica? Olá, prezados pais, meu nome é Bianca, eu sou professora de Ciências e Biologia aqui no colégio, sou formada em Ciências e Biologia pela Universidade Federal de São Paulo e mestre em Ensino de Ciências pela mesma universidade. Então, gente, nós convidamos a professora Bianca para estar conosco hoje, porque nós vamos falar um pouquinho sobre ciência e educação para vocês. E nós vamos falar de um tema que é muito importante, mas muito importante mesmo. A gente até trouxe uma colinha aqui, entende? Para a gente mostrar para vocês, né, quais são os resultados que estão saindo na mídia, tá, na imprensa, mas são resultados de pesquisas universitárias. Professora Bianca, explica um pouquinho o que é o efeito Flynn. O efeito Flynn, ele é uma pesquisa que demonstra um crescimento na média cognitiva das pessoas. Só que o efeito Flynn negativo, ele é o contrário. Então ele demonstra um declínio nessa parte cognitiva dos filhos em relação à geração anterior. Exatamente. Então, o que aconteceu é que desde 1950, as universidades vêm medindo, né, o QI das gerações. E geração após geração, desde 50, foi crescendo. Mas chegou na geração atual, tá, que é a geração Z, que ela sucede à geração milênio, e a geração Z está tendo, entende, resultados de QI mais baixo. Isso é muito preocupante. Isso aqui, ó, nossos filhos estão crescendo em um momento histórico de inflexão cognitiva. Nossa, que complicado isso, né? Mas o que a gente vai explicar para vocês? Esse declínio da inteligência não é um declínio da capacidade deles. É um problema que a capacidade que eles têm não se desenvolveu tanto como tem outras gerações. Como é que a gente também, além dessa medição do efeito Flynn, né, das universidades, como é que isso pode ser medido no PISA? O que é o exame PISA e o que está acontecendo? É uma avaliação a nível mundial e ele mede o rendimento dos alunos em algumas áreas da educação, principalmente matemática e português. E o que foi observado? Que dentro dessa avaliação PISA, o Brasil ele tem um rendimento muito abaixo dentro de matemática. Estamos basicamente 73% dos alunos abaixo do nível ideal de ensino de matemática, de aprendizagem de matemática. Então vocês percebam, isso que a professora Bianca falou é muito preocupante. Nós somos um país que as crianças não sabem fazer conta. E aí, mas é importante que vocês saibam, mas a grande população dos adultos também não sabe entender lidar com matemática. Mas isso já era preocupante na década passada e piorou agora. Agora, professora Bianca, qual que é o principal motivo desse declínio? Um dos principais motivos é o uso excessivo de telas e também a gente pode linkar um pouco com a questão da alimentação, mas principalmente a quantidade exagerada que os nossos jovens estão utilizando as redes sociais e as telas, principalmente na hora de estudar. Estão desaprendendo a estudar. Então a gente vai trazer para vocês, tem também soluções, de como ajudar os jovens, as crianças nisso. Explica para nós qual é a diferença de uma pessoa que lê com profundidade e uma pessoa que não aprendeu a ler com profundidade. A leitura com profundidade, ela exige muitos critérios para que você consiga entender aquele texto. Então, você precisa estruturar o seu pensamento, você precisa ter uma análise crítica daquilo que você está lendo, entender de fato as linhas, o contexto. Então, exige um trabalho muito mais demorado do que simplesmente você bater a tela num computador e ler umas passagens rápidas, que é o que normalmente as mídias nos oferecem. O que a gente está querendo dizer para vocês é que aquela leitura num livro que é de papel é muito importante. É importante ter uma pequena biblioteca na casa de vocês, né? Sei que hoje os livros são muito mais acessíveis, então se vocês pedirem dicas,
né, a gente vai mandar para vocês livros que vocês podem comprar, que é bom ter porque as crianças podem ler no papel. Então, no celular, a tela é pequenininha, a quantidade de texto que tem ali é pequena. Então, professora Bianca, como você assim imagina, né, que seria um ambiente assim familiar em que a família estivesse lendo livros? Eu imagino que seja um ambiente colaborativo, então, onde todos participam do mesmo momento, a gente faz, eu posso dizer que uma higiene daquele local, onde a gente tenha um momento específico para essa leitura. E quando um jovem também, ele vê o seu pai, a sua mãe fazendo uma leitura de um livro, ele também tem isso para si, sabe? Ele também adquire esse hábito. Então acho que quanto mais livros ele tiver à disposição, melhor vai ser. Mais rápido ele vai adquirir esse hábito da leitura. Agora, em relação ao estudo, professora Bianca, o colégio, ele oferece somente livros digitais ou ele tem livros físicos? Aqui no colégio, na verdade, na maior parte dos momentos das aulas, a gente trabalha principalmente com os livros físicos. Então, as nossas apostilas servem como base para os nossos alunos desenvolverem esse senso crítico, essa leitura aprofundada. E, além disso, também a gente trabalha com muitos livros paradidáticos, mas todos físicos, para que eles tenham contato com as páginas, com essa leitura complexa, estruturada. E o livro digital, na verdade, ele serve como um apoio, um suporte. Então, paradidáticos são apoio aos didáticos. E os livros paradidáticos são justamente essa biblioteca que eu falei para vocês, né? Que é bom vocês terem em casa. Professora Bianca, você tem uma pequena biblioteca na sua casa? Tenho uma grande biblioteca. Você pode dizer, assim, abrindo um pouquinho assim, né, a sua casa, né? Que livros você tem lá que você gosta muito, você acha que seria bom os pais terem? Olha, de um modo muito pessoal, gosto muito de literatura popular, gosto de livros que são juvenis, mas eu tenho uma parte muito importante da minha biblioteca, que são os livros nacionais, os livros de literatura, muitos livros de vestibular. Eu gosto muito de ler, gosto muito de literatura brasileira. Fala para mim um livro que você sente assim, puxa, eu gostei desse livro, poderia dizer para os pais. Sou apaixonada por Dom Casmurro, gosto muito, muito, muito mesmo. Que é de um autor muito importante, né, brasileiro, Machado de Assis. Então, sim. Mas esse livro não é para crianças, né? Não. A partir de que idade seria bom? Imagino que 15, 16 anos, ele já tem maturidade para conseguir ler esse livro. Para o pessoal do ensino médio. Então, você tem algum livro assim que você lembra da infância? Nossa, esse livro aqui foi muito bacana. Um livro simples, mas muito profundo, que é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe me ensinou muitas coisas e uma leitura fácil, mas com grandes valores. Que é do Saint-Exupéry. Uhum. Saint-Exupéry escreveu esse livro que é fininho, Pequeno Príncipe. E o que é legal desse livro? Dá para ler em várias idades, porque você relê o livro e interpreta de uma forma diferente. Sim. Mais uma dica para os pais, professora Bianca. Então, professora Bianca, tem assim outros livros que você poderia, falar rapidamente para os pais, assim, que são bons? Olha, um livro muito bom, que na verdade é uma coleção de 7 livros, é Crônicas de Nárnia. Todos os livros são maravilhosos e também valem muito a leitura. Inclusive, Crônicas de Nárnia já foi filmado, mas gente, tem que lembrar, o livro sempre é melhor que o filme. Muito bem, então, a gente falou um pouquinho da leitura, né? Então, agora a gente podia falar um pouquinho sobre outra coisa que é importante. Que uma das coisas que as crianças estão deixando de fazer, tá? É escrever. Então, professora Bianca, pode falar um pouquinho dos superpoderes da escrita para os pais? Quando você escreve, você precisa entender o seu pensamento. Você precisa, na verdade, estruturar aquilo que está na sua cabeça. E para você fazer isso, você precisa de vários critérios. E a escrita é o treino dessa reestruturação do seu pensamento. Exatamente. Quando a gente fala escrita, gente, talvez vocês não tenham aprendido isso na escola, tá? Esse tipo de escrita, a mais importante é escrever letras mesmo com letra cursiva, não bastão, tá? Então, qual que é a cursiva? A cursiva é que uma letrinha se liga na outra, na próxima. Agora, escrever é tão importante porque na hora que mecanicamente eu estou fazendo a mão funcionar, tá? A memória, ela guarda, entende?
o caminho da letra. E isso ajuda, entende, o desenvolvimento da inteligência. Não parece, mas há estudos que já comprovam isso. Mas além de escrever, é bom desenhar. Então, mas não precisa ser um super desenho, tem de Picasso, assim, tem Michelangelo, não é nada disso. Quando eu estou dizendo desenhar, são esqueminhas. Então tem mapas mentais, você liga palavras com bolinhas. Então tem forma de aprender isso. Mas na escola a gente ensina isso. Mas é bom vocês olharem no caderno dos filhos de vocês e verem se eles fazem esquemas. Tem fluxos, esses desenhos que tem quadradinhos, losangos, bolinhas, né? São mapas mentais. Então isso tudo ajuda muito, entende? A memorização e o desenvolvimento da inteligência. Sim, existe um mito que é a questão assim, multitasking. Você pode explicar isso um pouquinho, por favor? Multitasking é a ideia de que as pessoas conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então a gente ouve bastante de que as mulheres elas têm essa habilidade, esse superpoder de fazer 3, 4 tarefas ao mesmo tempo. Quando a gente muda de uma tarefa para outra, o cérebro tem que fazer um rearranjo. É o seguinte, né? Você está jantando e de repente todo mundo assim, vamos levantar todo mundo, entende? Mudar de lugar. Tem algum custo de energia fazer isso? Ninguém faz isso, mas... Muito. Tem um custo energético. Estou conversando, tá? Aí fala, não, agora vamos levantar e mudar. Isso interrompe o fluxo da conversa? Interrompe o fluxo da conversa. Tanto que ninguém faz isso, né? Sim. Se tiver um pouquinho louco, né? Você está almoçando, todo mundo vai mudar de lugar. Isso não acontece. Mas, na nossa cabeça, quando a gente fica estudando uma coisa atrás da outra, mudando de assunto, acontece exatamente o que a gente está falando. É como se a gente gastasse energia para mudar de tarefa. Então, o que vocês acham de duas pessoas que estão conversando, entende? E a cada 1 minuto elas trocam de lugar. O que vocês achariam? O que você acharia dessas pessoas? Extremamente cansativo. E muito louco, né? Imagina. Muito louco. Então, no fundo, se vocês veem que os filhos e filhas de vocês algumas vezes sentem ansiedade, é por causa disso. Porque é muito louco o que passa dentro da cabeça deles. Mudando toda hora de vídeo, de assunto, passa uma coisa, vai para outra. Eles praticamente ficam zumbis ali do celular. Eles estão parados, parece que eles pararam, mas a cabeça está girando. Então vocês percebem todos os efeitos que a gente está comentando sobre as telas? Então, nós não somos contra a tecnologia, a gente vai falar disso. Mas vocês precisam saber o que está acontecendo na cabeça dos filhos de vocês. Eles não sabem o que está acontecendo, mas tem estudos que já provam isso. Há um gasto de energia, entende? Por mudar de assunto. E isso causa ansiedade. Professora Bianca, um mundo em que todo mundo é distraído, né? Eles não conseguem focar no trabalho. Aí você tem um ser humano que ele consegue focar, isso é uma vantagem? É uma vantagem. Ele vai ser uma pessoa competitiva no mercado, competitiva diante das pessoas. E quando você forma uma pessoa que consegue superar essas distrações, você também forma uma pessoa cada vez menos ansiosa. Ele não vai querer se comparar com os outros, ele não vai ter essa loucura dentro da cabeça dele, né? Você já sentiu assim que algumas vezes você conversou com uma pessoa e a pessoa ser uma pessoa ativa, tudo ela transmitiu paz para você? Sim. E você já também teve contato com pessoas assim que só de estar perto delas você ficou meio aflita, ansiosa? Sim. Porque ela não parasse de mexer, falando de assunto muito. Então isso é uma coisa que a gente percebe, não é verdade? Então, é isso que nós estamos mostrando para vocês, né? Que são pais, mães, tios, tias, pessoas boas, né? Que estão cuidando dos nossos alunos. Então, se vocês veem, entende, essas manifestações, elas podem ser corrigidas. A gente está tentando fazer isso aqui no colégio. Então, professora, explica para nós assim, como é que é então, a resposta do Caminhos Colinas diante de todo esse cenário. A gente usa a tecnologia, na verdade ela é nossa aliada, só que a gente usa essa tecnologia com uma função, um ato mais criativo. Ao invés do aluno ele ser extremamente passivo, só receber essas informações, ele vai usar todas essas ferramentas para criar algo novo. Então, professora, você é formada em ciências. Sim. Né? Então, o que é a higiene assim, física do ser humano? Por que precisa
ser humano precisa ter higiene? É meio óbvio, mas queria que você explicasse para mim, por favor. A higiene é o ato de você fazer determinadas atitudes que visam a sua saúde, a sua integridade, então a sua higiene pessoal, a higiene do local onde você se encontra, então a higiene da sua casa, do seu trabalho. Então ninguém consegue trabalhar numa mesa tumultuada, ninguém consegue, por exemplo, fazer comida. Você está fazendo comida, pelo menos eu fico agoniada quando a pia está cheia de louça. Preciso primeiro lavar e depois eu consigo focar. Então a higiene são essas pequenas atitudes que você toma visando o bem, né? O bem-estar do ambiente e da pessoa. Excelente. Agora, em termos de saúde pública, professora Bianca, a higiene hospitalar, ela mudou nos últimos séculos? Com certeza. Isso foi importante porque, só para os pais saberem como a coisa da higiene em casa é importante, mas assim, institucionalmente foi muito importante nos hospitais. A higiene hospitalar ela foi essencial para a prevenção de diversas doenças, diversas infecções. Então, durante muitos anos se teve infecções hospitalares gravíssimas, superbactérias, e essa higienização adequada, a detecção das bactérias, enfim, daquilo que causa doença, foi essencial para reduzir esses casos. Então, no fundo, eles esterilizam os instrumentos cirúrgicos. Sim. Os pacientes não podem estar com a roupa que usaram durante o dia. Sim. As roupas que eles usam, as batas, tudo são esterilizadas. Sim. Os médicos usam máscaras, não é verdade? Uhum. Então, tudo isso faz com que a saúde de uma pessoa que está doente melhore, né? Sim. Depois, em casa, né? Se tudo está limpo, banheiro limpo, também diminui o número de doenças, né? Com certeza. E se os alimentos estão lavados, tudo também aumenta a saúde. Então, por que eu fiz essa digressão, né? Porque a gente vai falar de uma coisa que é um pouquinho sensível para vocês, tá? Mas a gente não vai deixar de falar. Que é a higiene da atenção. Então, o corpo precisa de uma higiene, mas a alma espiritual também precisa de uma higiene. Então, a higiene da atenção. Então, professora Bianca, você já falou, entende, aqui começou falando, né? Quando a gente vai estudar, o que seria a higiene do estudo? Você organizar o seu ambiente de estudo. Então essa organização, ela inclui você deixar ao seu alcance apenas aquilo que é essencial. Então o seu material, o seu caderno, os seus canetas. E o que é importante que você deixe longe de você? Tudo aquilo que te distrai. Isso inclui as telas, os celulares, televisão. Então, por exemplo, não é uma coisa boa, né? Eu estar estudando e televisão ligada do meu lado. Não, isso é terrível, porque a televisão é muito mais interessante do que o estudo. E, por exemplo, se eu tenho o celular, né? E eu preciso saber o tempo, né? Mas vão cair notificações lá. Isso atrapalha o estudo? Com certeza. Então, pensa que você está focado naquilo que você está lendo. Aí toca uma notificaçãozinha. Alguém te mandou mensagem. Você não vai querer ver a mensagem? Você vai querer ver a mensagem. E o que você sugere, entende, para eles não terem essas distrações? Que a gente estabeleça dentro das nossas casas um local específico para esse estudo. Então, que a gente saiba orientar os nossos alunos, os nossos filhos, que na hora do estudo é importante que eles tenham um lugarzinho próprio, que eles não tenham acesso, pelo menos blocos, né? A gente trabalha muito com blocos de atenção. Então, durante 30, 40 minutos, ele esteja focado naquela atividade e esqueça tudo que distraia ele. Deixa em outro cômodo, tira do quarto mesmo. Mais uma coisa, professora Bianca. Nessa coisa assim, da higiene, né, da atenção, como é que a gente faz, por exemplo, vamos ter refeições em família? É bom que cada um tá com o seu celular na mesa ali, almoçando, jantando e cada um com o celular. Que esse seja um hábito que a gente coloque nas nossas casas, independente inclusive de termos filhos ou não, mas que a refeição ela seja um momento sagrado mesmo, de troca, de conversas. Então é importante também durante as nossas refeições a gente ter uma atenção plena àquele que está comendo junto com a gente. Isso não é só caridade, né? Isso Sim. ajuda a própria pessoa que está conversando. Sim. Mas como é que você se sente quando você está com uma amiga que você tá ali com ela e ela tá toda hora olhando o celular? Eu fico brava,
porque eu sinto que a pessoa ela não tem interesse naquilo que eu tenho a dizer, que eu tenho a compartilhar, ela não está interessada naquele momento. Isso também muitas vezes dificulta ser amigo, né? Com certeza. Porque a amizade ela supõe, né, uma certa profundidade de conhecimento da outra pessoa, né? Sim. Então a higiene pessoal da alma, ela também é uma das coisas que facilita ter amigos, né? Sim. É uma coisa que vocês, pais, mães, gostariam que os filhos e as filhas de vocês tivessem bons amigos e boas amigas. Então, professora Bianca, já vamos terminando assim, né? Vamos fazer um pouquinho, assim, no Colégio Caminho de Colinas, ele tem o seu projeto pedagógico próprio, a gente não é contra nenhum colégio, né? Mas essas escolas, elas não despertaram para esses problemas que a gente está comentando, né? Então, o que o colégio a gente faz de específico, né, para ajudar os nossos alunos e alunas? Certo. Então a gente preza muito pela estruturação do estudo. Uma das coisas mais importantes é essa prática da leitura no papel, você aprender a ler com complexidade, com profundidade, desenvolver o seu senso crítico, a sua argumentação também. Quando você estrutura seu pensamento, você também desenvolve aquilo que você vai falar. E pensando nisso tudo, a gente usa, como eu já falei anteriormente, essa tecnologia ao nosso favor, principalmente com esses blocos de atenção plena. Aqui no colégio a gente não pode fazer uso do celular e é o momento que a gente percebe essa profundidade no estudo dos nossos alunos e também das relações, né? Então, uma das coisas que a gente percebeu muito claro pós retirada do celular é que eles voltaram a conversar, voltaram a jogar nos intervalos, então foi um ganho muito grande. Assim, é muito claro, assim, né? Nós não somos contra a tecnologia, muito pelo contrário. Né? Nós somos bastante a favor, mas nós somos mais a favor de cada ser humano, de cada pessoa. Então, é muito importante que os filhos e as filhas de vocês aprendam a dominar a tecnologia e não serem dominados por ela. Ora, professora Bianca, também existe uma questão de higiene, né? Que você pode explicar para nós, é importante que eles durmam bem? Essencial. O sono, ele estrutura tudo isso que a gente está falando. Então, o aprendizado, o pensamento, ele só se concretiza na cabeça, no sistema nervoso de cada um desses alunos com o sono adequado. Agora, com tudo isso que a gente falou, nosso recado é um recado muito negativo para os pais? Não. O que a gente quis transmitir aqui para eles? Que com pequenas mudanças no nosso dia a dia, a gente consegue formar os nossos alunos, formar os filhos de vocês e garantir que eles tenham acesso a uma educação boa, a uma saúde plena e que eles se desenvolvam na vida. Estamos querendo dizer hoje é que existe uma grande oportunidade, entendeu? De que os filhos de vocês, eles tenham muito sucesso na vida. Porque diante dessa situação geral que é triste, né? Que muitos seres humanos, muitas crianças, eles vão ser privados de desenvolver a sua inteligência. Aqui no colégio, eles vão ter essa chance. Então, por uma lei federal, já não pode dar celular aqui dentro. Aqui a gente incentiva a leitura, a convivência, né? Então, a tarefa do colégio está sendo realizada. Agora, é muito importante que vocês cumpram a lição de casa de vocês. Então, por isso que esse vídeo é um pouquinho exigente, né? Professora Bianca, as crianças ficam mais tempo no celular aqui na escola ou em casa hoje em dia? Em casa. Aqui na escola, inclusive, é 0 tempo de tela. Professora Bianca, e como é que fica essa sensação de que a escola aqui proíbe o uso de celulares, computador, e depois manda para casa entrar no Google Sala de Aula, manda entrar no Poliedro Digital, manda entender ver o medalhei? Não parece assim uma coisa contraditória? Não, porque nós não somos contra a tecnologia, como a gente já comentou anteriormente, mas é um uso estruturado, um uso dirigido. Então todas essas plataformas que a gente usa têm a intenção de auxiliar o nosso aluno a estudar cada vez melhor. Então, quando ele é orientado a entrar no Google Sala de Aula, entrar nas plataformas, é visando o melhor desempenho dele, né? Mas de uma forma dirigida e acompanhada.
é importante que vocês saibam que quando a gente manda eles usarem computador em casa, eles dão uma olhadinha no computador e depois já passam para o caderno para fazer exercícios escritos. A maioria das tarefas que nós passamos não é para fazer no computador. As tarefas estão, entende? As diretrizes, né? As ordens estão no computador, mas eles precisam fazer no caderno. Para terminar, assim, no dia a dia, professora Bianca, a gente tem enfrentado problemas assim, de falta de atenção dos alunos na sala de aula? Sim. A gente tenta mostrar os benefícios de uma vida sem as telas. Então, acho que quando você mostra para o aluno como que seria a vida dele, quais seriam os benefícios, as vantagens dele ter uma atenção estruturada, ou ele fazer uma leitura no papel, você desperta esse interesse nele daquilo que ele não está conseguindo alcançar graças a essas distrações. Então, acho que um jeito muito bom é a gente mostrar para o aluno que ele tem potencial, mas que ele só precisa direcionar melhor o caminho dele. Excelente. Pessoal, a gente terminou os temas de hoje, mas nas próximas sessões a gente vai falar um pouquinho da questão assim, da alimentação, que é muito importante. Vai falar também a questão assim, de que o pensamento estruturado ele é apoiado pela oração. Então, não são coisas assim, o espiritual está desse lado e a gente não tem que ter nada com isso, né? Não são questões assim de credo religioso. São questões assim de equilíbrio, entende, na vida de qualquer ser humano. E também nós vamos falar sobre a contemplação da beleza, que é outra coisa que ajuda muito a ter o pensamento estruturado. Então, muito obrigado pela atenção, professora Bia, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau, tchau, gente.